Fala galera, estamos em mais um Engante, essa parceria do futebol além da fronteira com latinizados, falando sempre sobre futebol do continente americano. Às vezes falamos também de campeonatos que não estão relacionadamente envolvidos, realmente envolvidos com o futebol do continente americano, como falamos também um pouco focado em Olimpíadas. Agora, passar essa parte de Olimpíadas, voltando aos campeonatos, as Copas, enfim, os atletas também que fazem parte dos nossos nichos. Vamos falar aqui um pouco sobre futebol norte-americano. E aí trouxemos uma pessoa muito engajada nesse momento, nesse movimento, melhor dizendo, e que confesso, até falei com ele em off um pouquinho antes, que eu estava protelando para fazer essa conversa, eu me enrolava para fazer, ele também tem as demandas dele, mas acho que era mais por minha parte. Estava me evitando. Estava evitando, era basicamente isso, porque eu estava desde acho que abril do ano passado, não sei se era abril ou setembro do ano passado, sei que era ano passado, então para vocês terem ideia da demora, mas perdoem a minha demora, estamos aqui enfim para falar com Carlos Ramos. Cara, sinta-se à vontade para falar o que quiser, a plataforma aqui é livre para dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, porque é isso, por mais que seja às vezes ao vivo, gravado também fica para a galera que vai acompanhar ao longo da semana. Então, dá aí o seu oi para a galera. Obrigado pelo convite, James, primeiro de tudo, né? A gente está aí protelando essa conversa já há muito tempo, mas é sempre legal, né? Falar contigo, falar um pouquinho sobre o futebol norte-americano, que não é o futebol da bola oval, né? É o futebol mesmo, o soccer, que eles chamam aqui na América do Norte. Vim para cá já tem uns anos e acompanhei de perto a continuidade da evolução, né? Porque o futebol na América do Norte é um processo, é um projeto a longo prazo. E ele segue evoluindo em diversas etapas e a gente vai falar um pouquinho mais delas ao longo dessa conversa. Maravilha. E galera, para quem não conhece o Carlos, vai estar também na descrição redes sociais e também o trabalho dele. Ele trabalha no site do Ogo, então tem já um conhecimento de estatística, já traz também, como ele falou, da bagagem de anos morando fora sobre o futebol dos Estados Unidos, Canadá em especial também, né? Porque corresponde no Canadá, em Toronto. Você pode até fazer uma introdução sobre você, Carlos, porque eu pesquiso sobre as pessoas e gosto de falar também, mas, por exemplo, do que eu sei de você, você é correspondente em Toronto, trabalha envolvendo com esportes em geral, mas o futebol é um dos principais e já mora, tem mais de alguns anos no Canadá. É do Rio, não sei se eu posso falar o time que você torce, mas eu sei que o time que você torce. Exato. Mas aí você. Rapaz, me stalkeou, hein? Que loucura. Mas é jornalista, mas aí eu prefiro às vezes que a pessoa também traga isso de si, que às vezes a melhor maneira de se apresentar também é a pessoa que pode passar, entendeu? Por mais que eu tenha alguma informação, a gente nunca vai ter tanta informação quanto a próprio personagem, né? Exato, exato. Sou do Rio de Janeiro, Zona Norte. Saí do Rio e do Brasil há muito tempo. A primeira vez que eu saí foi em 2015 ainda. Morei primeiro na Irlanda, depois eu fui para Portugal. E para o Canadá eu vim, foi em 2021, no meio de 2021. Minha trajetória profissional, eu comecei como estagiário ainda na antiga Bradesco Esporte, né, no projeto olímpico que eles tiveram lá a partir de 2012, 2013, se eu não me engano. Eu comecei com eles em 2013. E depois eu fui para o site Go, um site que eu trabalho até agora, com uma breve pausa aí de um período, mas já são 10 anos no site. O Go, para quem não sabe, é uma base de dados do futebol, é um site que tem absolutamente tudo sobre futebol de diversas ligas do mundo. Se você for ver o campeonato da Geórgia, tu vai lá no site que vai ter a tabela, vai ter os artilheiros, vai ter a ficha dos jogos, enfim. É um grande site feito por loucos por futebol para loucos por futebol, né? E nessa breve trajetória profissional, quando eu vim para Toronto em 2021, foi para uma mudança profissional. Eu trabalhei aqui inicialmente numa agência de jogadores de futebol, né? Eu já em Portugal comecei a me especializar, fiz diversos cursos voltados para a área de scout, análise de desempenho, com, enfim, diversas pessoas, tanto de Portugal quanto do Brasil também. E aí surgiu essa possibilidade de eu vir aqui para Toronto para trabalhar nessa agência de jogadores de futebol que se chama Future Soccer. É uma agência que, apesar de ser canadense,
Ela ainda tem um dono brasileiro, ela mudou bastante agora recentemente, fiquei com eles aí 2 anos e meio, 3 anos. Já fazia algumas coisas para eles antes, e hoje continuo fazendo sempre que tem demanda, por exemplo, janela de transferências, eu faço coisas para eles também, né, ao mesmo tempo que eu trabalho no site OGO. E basicamente meu trabalho com eles aqui no Canadá foi de prospecção de jogadores, identificação de talento, buscar jogadores jovens que atuam aqui no Canadá ou nos Estados Unidos, na América do Norte em geral, e mesmo na América do Sul, porque a agência basicamente fazia essa ponte da América do Sul para a América do Norte para alguns jogadores de talento, e também, né, assinava jogadores talentosos na base de clubes aqui da América do Norte. Então eu buscava esses jogadores, quando tinha demandas também, por exemplo, de pedidos de times da CPL, que é a Canadian Premier League, a gente vai adentrar um pouquinho mais na Canadian Premier League daqui a pouco, eu buscava também esses jogadores, quando tinha pedido de equipes da MLS, Major League Soccer, que é a principal liga aqui da América do Norte, eu também buscava os jogadores dentro dos perfis que os clubes queriam. E, enfim, basicamente sempre trabalhei com futebol, seja como jornalista, produtor de conteúdo e editor no site O Gol, ou aqui na área de análise de desempenho e scout na Future Soccer. E assim, é muito bacana porque desde cedo, desde o meu primeiro trabalho, eu trabalho com o que eu gosto, né? Sempre foi a minha paixão o futebol, o esporte também, né? Adoro outros esportes. Na Bradesco, principalmente pelo projeto olímpico deles, eu tive a oportunidade de trabalhar mais de perto com outros esportes, mais no Gol. O Gol sempre foi uma plataforma voltada para o futebol, agora começou com outras modalidades, agora tem o site do vôlei, agora tem o site do basquete, agora tem o site do futsal, mas sempre fiz a minha carreira assim, pautado mais no futebol, que foi uma coisa que eu quis para mim, foi uma escolha minha desde cedo. Eu entrei para a faculdade porque eu queria trabalhar com futebol e queria trabalhar com rádio. Me desiludi um pouquinho com rádio, mas continuei trabalhando com futebol ao longo de todos esses anos. Maravilha, então, para quem não estava ciente sobre o Carlos, já fica então a dica aí para acompanhar nas redes sociais. Você não faz muita divulgação na sua rede social, né, sobre trabalho, é mais um perfil Exato. mais O meu pessoal. Instagram o meu Instagram é mais pessoal, eu divulgo algumas coisas assim, né? Eventualmente, esporadicamente, mas eu uso mais o meu Instagram mais pro pessoal mesmo. Coisas de trabalho, eu uso mais o Twitter, né? Porque eu gosto. Sou desde o início do Twitter lá. Adoro o Twitter, né? Que agora virou o X, mas ninguém chama de X. Mas eu sempre gostei muito do Twitter e uso o meu Twitter mais profissionalmente para fazer comentários. Aliás, você perguntou do meu time, eu sou vascaíno, então de vez em quando eu tô cornetando o Vasco por lá também. E uso mais o Twitter para coisas pontuais de trabalho, né, de futebol, para cornetar o Vasco, por exemplo, para colocar alguma análise sobre algum jogador, um campinho sobre o próprio time do Vasco, sobre outros times, enfim. Eu uso mais o Twitter mesmo para essas coisas. Então, o Twitter vai ficar na descrição também. Perguntei, não, eu sabia, só não sabia se eu podia falar, porque aí vai que não pode, né? Você pediu para eu revelar o segredo de Estado aqui, mas não tem problema nenhum. Enfim, quem for criticar, quem for me encher o saco, vai encher o saco se eu sendo Vasco, eu sendo Flamengo, eu sendo Fluminense ou qualquer outro time. Exatamente. É igual quando eu vou falar da MLS, aí eu mostro essa camisa aqui, aí o pessoal fica, clubista, que não sei o quê. Vou fazer o quê? O presidente foi brasileiro, cara. Como é que eu não vou ficar feliz com um negócio desse? É uma conquista gigantesca. Kaká jogou lá, pô? Kaká jogou lá, pô, Flávio Augusto, presidente, há um tempo atrás. Pô, isso é uma conquista gigantesca para o brasileiro e para a MLS também, porque ter o brasileiro sendo importante, né, no campeonato como a MLS também é muito legal para a gente, uma baita bandeira. Abre até portas para outros interessados, outros investidores. Então, acabou criando um carinho pelo Orlando. E a comunidade lá brasileira é absurda, né, cara? Você vai, por exemplo, aqui em Toronto, eu posso fazer minhas brincadeiras. A gente às vezes tá na rua, quer fazer uma brincadeira assim. Dá para falar em português, né? Agora em Orlando é impossível, cara. Se tu falar em português qualquer besteira lá, já todo mundo vai entender. Então você já tá ferrado. Então em Orlando, quando eu vou para Orlando, já fui para Orlando, não falo tanto português, né? Porque eu sei que a galera já vai entender. Aqui em Toronto já dá para fazer, porque a comunidade brasileira em Orlando é absurdamente grande. Nos Estados Unidos, né? Tipo, se for em Boston também, nossa, é absurdo a quantidade de brasileiros lá. É capaz de melhor você falar em inglês, que algum brasileiro pode não entender, né? Que tem brasileiro que está tão acostumado com aquela colônia brasileira que mal desenvolve o inglês também.
Exato, exato. Você chega lá, galera, fala contigo em português ou espanhol. Nunca vão falar inglês, né? Brasileiro é demais, cara. Mas é. Pô, muito legal essa trajetória internacional, você falando sobre as passagens pelos países e pela carreira também, começando no Rio. Eu também sou do Rio, hoje moro em Petrópolis, e é legal quando tem pessoas de fora para trazer essa visão realmente, que é por isso que a gente está para falar sobre isso, pensando muito você até brincou no início, sobre a bola oval, e até um pouco da minha do meu desejo, meu objetivo hoje até aqui no canal, porque tem algumas pessoas no canal e dentro delas eu sou uma das que faz parte disso, mas o meu foco principal é futebol dos Estados Unidos. Já fiz alguma coisa de futebol argentino, faço ainda, mas foco mesmo é Estados Unidos, porque eu me encantei com a evolução dos últimos tempos e quero entender mais, gosto de interagir com pessoas que estão cada vez mais inteiradas sobre o assunto e trazer para as pessoas que às vezes só não sabem porque não tiveram esse contato ainda. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muito canal de televisão, muito programa falando sobre o futebol brasileiro, o que é normal. Mas trazer isso dos Estados Unidos também, mostrar, opa, se a gente não evoluir, se a gente não mudar, não buscar estratégias, maneira de fomento, maneira de captação, enfim, não estimular alguns detalhes aqui, que a gente tem total capacidade de estar no topo do esporte, os outros vão chegar. E os Estados Unidos está num caminho ali, não é algo uau, igual a Espanha, igual uma equipe europeia, um país da Europa, mas se a gente pegar um recorte de 30 anos para cá, que é basicamente quando começa a MLS, e tem muito estímulo da Copa de 94, existe uma evolução tremenda, porque já tem equipes da MLS disputando o campeonato do Mundial de Clubes, eu acho que muda o formato, enfim, né? Mas atletas também, vários atletas da seleção dos Estados Unidos jogando futebol europeu, alguns ganhando algum certo destaque nas equipes europeias, não necessariamente sendo a principal estrela. Pulisic podia ser um deles, mas não está tanto assim, né? Mas, enfim, até que oscila, mas que, de certa forma não tem jeito. Ele é o principal jogador hoje dos Estados Unidos, mas é um exemplo, né? Dos 30 anos para cá, o tanto que os Estados Unidos vem construindo e pode ainda construir, porque a gente sabe que eles são muito regrados nos planejamentos, na ideia de liga, de empresa privada, né? Então a gente pode aprender com isso. Exatamente. Eu acho que as pessoas falam muito assim de preconceito da MLS, primeiro porque assim, é um preconceito, a pessoa não vê. 90% dessas pessoas que falam da MLS não assistiram um jogo ou 5 jogos da MLS, ouviram um jogo, foi ruim, e aí fala, não, é uma porcaria esse negócio aí. Mas, cara, se tu for ver o Campeonato Brasileiro, vai ter jogo ruim também. Se tu for ver o Campeonato Espanhol, nossa, o Campeonato Espanhol de manhã, sábado pela manhã, às vezes eu assisto e acabo dormindo. Por quê? Porque tem jogo ruim no Campeonato Espanhol também, né? Tem jogo ruim na Premier League, pô. A Premier League é a melhor liga do mundo, mas às vezes tem um jogo ruim também, né? A Premier League não é feita só de Chelsea e Arsenal, Manchester City, Liverpool. Tem jogos ruins também, né? E como toda a liga. E aí a pessoa vê um jogo da MLS que não é tão bom assim, e aí já acha que a liga é uma porcaria. Ou vê um vídeo na internet de uma disputa mais intensa e já acha, nossa, essa liga é só chutão para frente. E aí tem outro ponto também, que são características das ligas, né? Cada liga tem a sua própria característica. E aí, cara, às vezes tu pode gostar mais de uma característica de jogo de uma liga do que de outra. Mas não quer dizer que a outra é ruim, né? O futebol, ele é tão interessante, tão apaixonante, porque ele te possibilita jogar de diversas formas. Você pode ter diversos modelos de jogo, formas de jogar, forma de postar a sua equipe, ideologias de jogo, e tá tudo bem, cara. Não é só o Pep Guardiola, na filosofia dele, que vai dominar o futebol mundial. Existe um Diego Simeone também como contraponto. Então, existe várias formas de jogar. E a Major League Soccer, desde o começo dela, assim, pela forma como o futebol deles foi criado, teve uma influência britânica muito grande desde o início, é um futebol de mais ligação direta, é um futebol de um jogo mais direto, de mais intensidade, não é um jogo técnico, por exemplo, de La Liga,
ou o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é mais técnico, é intenso também. Intensidade é a palavra da moda, então todos os campeonatos eles têm esse conceito muito forte. Porém, a MLS é um campeonato mais direto, mais físico, sabe, de mais contato. É uma característica deles. E não necessariamente ela é ruim por causa disso. É só a gente abrir a cabeça e entender que existem outras formas de jogar também, né? E não necessariamente ela é melhor ou pior do que a nossa. É apenas diferente. E na MLS tu vai ver jogaços também, jogo de 3, 5 gols, empates emocionantes, gol no fim. Vai ter jogo ruim também. Pode ter um 0-0 ali terrível que o cara chuta mais a canela do outro do que a bola. Tudo bem, acontece em qualquer liga. Mas tem jogos bons também, tem qualidade. A MLS é um projeto de futebol, né? Que passou por diversas etapas. Quando o Pelé chegou nos Estados Unidos, a ideia era outra, era uma outra liga que hoje já não está mais forte. Aí depois, na década de 90, como você falou, criou-se a MLS, que iniciou como um projeto de futebol que no início ali demorou um pouquinho. Tiveram caras como o Valderrama que foram para lá, mas realmente o boom da MLS começou mais nesse século já, e principalmente a globalização, a internacionalização da marca começou mais a partir ali do David Beckham, Thierry Henry, e depois vieram outros grandes craques do futebol mundial, em final de carreira ou não, mas que contribuíram para que a MLS fosse conhecida internacionalmente, para que as pessoas passassem a olhar para a liga e principalmente para que as pessoas locais começassem a olhar para o futebol, né? Porque na América do Norte é basquete, o basquete talvez seja o esporte principal, no Canadá o hóquei, beisebol, enfim. Tem outras ligas que já têm mais tradição, que já estão consolidadas há muito mais tempo, né? Se for ver a Stanley Cup no hóquei, nossa, quantas décadas existe a Stanley Cup na década de 60. Então, são ligas muito mais consolidadas. A MLS é uma liga relativamente jovem, né? Uma liga relativamente nova, e as pessoas ainda estão começando a se acostumar com ela, mesmo as pessoas daqui, né? Então, é um processo, né? É um processo que hoje está numa etapa que é mais avançada do que já esteve no início, no projeto embrionário lá na década de 90, mas ainda é um processo, ainda é uma etapa. A MLS não vai se tornar uma das maiores ligas do mundo de uma hora para outra, né? Porém, ao mesmo tempo, quando o pessoal da América do Norte realmente deseja fazer alguma coisa, quer se tornar um melhor, realmente é muito difícil de você lutar contra isso, né? Então, acredito que a longo prazo ela vai se tornar uma liga grande, sim. Não vai ter a tradição de grandes ligas da Europa, mas vai ser uma liga ali para brigar. Hoje, por exemplo, ela já briga, por exemplo, com a Liga MX do México, né? Então, tá numa etapa que ela já consegue brigar com a Liga MLS, MX. Mas é evolução, né? Enfim, ao longo do tempo, ela vai se tornar maior do que ela é hoje, mas hoje ela está num bom lugar, diria. E você falou sobre... Tem alguns pontos que você falou que é legal a gente esmiuçar sobre os atletas, né? O David Beckham é tipo o novo Pelé, o Pelé da nova geração, que realmente muda ali o campeonato. Aí vem o Henry, vem outros atletas, outros também com nome, passou o Vidia, passou o Pirlo, enfim, passou grandes atletas, mas isso, realmente final de carreira. E o Gerrard também, enfim. E aí vem o Messi. Eu gosto muito de acompanhar, desde que o Flávio Augusto foi presidente, proprietário, foi um dos majoritários do Orlando, ele trazendo a visão intimista dele, como um dos integrantes da comissão, sobre como que funciona a gestão da MLS, como empresa privada, pensando a longo prazo e pensando como empresa mesmo. E ele ele comenta que antes de sair dessa cadeira de proprietário da mesa dos donos, ele ainda estava como conselheiro, ele pegou o início da negociação do Messi. E ele fala que no Brasil, para isso acontecer, pensando sempre no exemplo do Brasil, algo mais próximo nosso,
dificilmente acontece, porque ele até citou um exemplo. Imagina o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos dividindo ali, pagando, botando dinheiro ali para trazer o Messi, só que ele não vai jogar no seu time, vai jogar no time do rival. Pensando a longo prazo, que financeiramente todo mundo vai ganhar, todo mundo vai poder também ter um atleta do calibre, não necessariamente do Messi, mas ter uma grande estrela. Enfim, é algo que todo mundo vai ganhar, só que não vai ser agora. Saber também esperar os momentos, investimentos, para ter os juros compostos, enfim, que o americano pensa muito nisso também, os dividendos e tal. Você vendo isso aí, o que você pensa para o Brasil? Porque realmente é muito difícil imaginar que o Brasil faria algo desse tipo. E só que tem um detalhe: se a gente quer chegar no topo ou voltar ao topo, que no topo a gente não está há um bom tempo. Quem fala que tá louco. Como é que a gente poderia, a gente você acha que é possível fazer algo do tipo? Porque para mudar, para a gente chegar para a gente ter esse nível, é preciso mudar. E com certeza a gente pode sempre aprender com os vizinhos. A gente tem que olhar para a nossa grama, mas também a gente pode aprender com os vizinhos, se também olhar de forma correta. E o que os Estados Unidos está fazendo, por mais que esteja nesse processo ainda, não conquistou o Mundial ainda, não conquistou, enfim, está nesse processo ainda de se transformar em uma equipe, seja campeonato, ou seleção, ou um país do futebol tradicional, mas já existem alguns processos, alguns mecanismos, que a gente vê que dá certo. O próprio Messi ir para lá é uma grande vitória. O Messi podia ter ido para a Argentina, podia ter ido para o Brasil, podia ter ido para a Arábia, podia ter voltado para o Barcelona, podia ter ido para o Manchester City, qualquer lugar. Ele foi para a MLS. Então também é um grande resultado isso. O Brasil poderia ter tido isso, mas não tem por alguns problemas que a gente sabe, financeiros, de politicagem, má gestão, um pouco de RH também, que tem gente que não tem que estar no lugar que está. Então, o que você pode falar sobre isso, dessa que a gente pode talvez observar, tirar esse preconceito também, né? Porque realmente é algo que é sempre para a gente refletir. A chegada do Messi nos Estados Unidos e tudo que você falou aí, que envolveu essa contratação, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que olhar num prisma cultural, né? E analisar que a cultura de esporte nos Estados Unidos, ela permite isso, né? Porque, assim, se a gente partir do pressuposto que na cabeça deles aqui, e no Canadá também, o Canadá copiou isso, na cultura deles aqui, primeiro vem a liga. Os caras aqui, eles não criam um clube primeiro. Eles criam uma liga, né? Que depois vão vir os clubes, mas eles criam o ideal todo ali primeiro. A liga. A liga é a primeira coisa que ele vai criar. Né? No Brasil, a pessoa cria primeiro o clube e depois a gente vê o que vai fazer com ele, né? Aqui não. A ideia é a gente vai criar uma liga, vai criar ali o que a gente quer com essa liga, o objetivo dessa liga, e depois a gente vai criar as franquias, os clubes. E esses clubes vão se adequar aos nossos ideais da liga, né? Então, a cultura de liga aqui é muito forte. Então, quando a gente fala de liga, é a primeira coisa ali. O mais importante para eles é a liga, né? E os clubes que entram sabem que eles só vão dar certo se a liga der certo. Então, a base de tudo é a liga. Eu acho que certas ideias, elas são difíceis e impossíveis, talvez, de serem implementadas no Brasil por uma questão cultural. Mesmo na Inglaterra é difícil você falar de coisas assim. Porém, há alguns aspectos, né, desse ideológico que a gente pode sim levar para o Brasil, né? Por exemplo, na Premier League, já há uma divisão muito mais equilibrada das receitas de TV, né? E elas são um ganho esportivo, né? Dependendo ali da colocação dos clubes e tudo mais. É uma coisa que pode fazer mais sentido no Brasil também. E eu acho que já há algum movimento nesse sentido. Uma coisa que a gente vê nas ligas da América do Norte, a união dos clubes, claro que sempre vai haver gente que vai falar,
muito clube vai falar, pô, mas caramba, o Beckham tá contratando o Messi, tá contratando o Suárez, ele pode, eu não posso? Tem gente que vai falar isso também. Mas, na maioria dos casos, a pessoa vai ver, pô, tá vindo o Messi. Então, a Apple TV vai transmitir o campeonato e vai pagar mais pelo campeonato. E como a liga está em primeiro lugar, a liga vai dividir essa grana por todo mundo ali, igualmente. Então, que vem o Messi, pô. Que vem o Messi. O Toronto contratou o Insigne, depois contratou o Bernardeschi. Maneiro, pô, legal pro Toronto. Não adiantou nada, mas enfim, legal pro Toronto. E pensando assim no impacto, muito legal pro Toronto. A liga cresce também. Então, há esse pensamento. E no Brasil, a galera do Vasco quer ver o Flamengo afundar. A galera do Grêmio quer ver o Inter afundar. Só que o Grêmio não existe sem o Inter. E o Inter não existe sem o Grêmio. Por quê, cara? Porque a rivalidade entre eles ali é fundamental para a existência de ambos. Isso foi visto na Escócia, por exemplo, né? Quando o Glasgow Rangers afundou em dívidas, acabou falindo e foi rebaixado, o que foi do Celtic? Não tinha graça nenhuma o Celtic jogar o Campeonato Escocês. O Celtic jogou o Campeonato Escocês, ganhou com o pé nas costas e não tinha rival. Não tinha graça, entendeu? Perdeu a graça. Então, eu acho que a principal lição é, cara, se o outro time conseguir algo grande, de certa forma é grande pra gente também. A liga vai crescer, a televisão vai pagar mais, vai ter mais gente no estádio, entendeu? Se o gramado de todo mundo for bom, vai ser bom pro campeonato. E é uma coisa que a galera olha muito aqui também. Embora na Copa América a organização tenha sido uma porcaria, não tem como falar diferente, mas aí foi uma coisa, as responsabilidades eram outras, né? A responsabilidade maior era da Conmebol, no caso, que diferente da última Copa América, ela assumiu mais as rédeas, não dividiu tanto com outros grupos que estavam ali para organizar o torneio também, e acabou ficando uma bagunça. Mas as ligas daqui, elas prezam muito por padronização e por boas estruturas, né? Então os gramados são basicamente padronizados. Então é difícil tu ver um gramado muito ruim na MLS. Pode acontecer, mas é difícil. E porque, tipo, é a ideia da liga, cara. A nossa liga tem que ser jogada em gramado assim. Se não for, não faz sentido, vai prejudicar todo mundo. Então dá teus pulos aí e arruma teu gramado. Por exemplo, a CPL, a gente vai falar da CPL depois, mas a CPL tem 8 times. Ela não expande porque não tem condições de outras pessoas terem a estrutura que a liga quer para todo mundo. Então é uma coisa padronizada. A liga tem aquilo, tem que ter para todo mundo. No Brasil, existe lá, sei lá, as condições mínimas que a CBF quer e tudo mais, mas no final não funciona, entendeu? Não funciona. E é cada um olhando pro seu próprio umbigo. Eu acho que talvez essa seja a grande lição, né? De olhar para a América do Norte e ver que a galera vê o produto como um todo. Porque hoje é tudo produto, né? É tudo capitalismo comercializado. Então, o produto como um todo é a Liga MLS. Então, se o Miami tá bem, a Liga tá bem, né? E no Brasil não é assim, né? Tipo, eu tenho um Brasileirão ali, mas eu quero que o Vasco esteja bem e o resto que se exploda. Não é bem assim, né? Você falou sobre esse padrão, e eu já lembro de um exemplo muito bom sobre o McDonald's, né? O McDonald's tem qualquer franquia, né? O McDonald's tem a franquia, e para você adquirir uma franquia, você quer ser próprio dono, quer empreender, quer ter uma franquia do McDonald's, você tem que fazer um treinamento, você tem que seguir um modelo de trabalho, o sistema de fast food que eles têm, para você ter a franquia do McDonald's. Se algo não tiver de acordo, você não é aprovado para ter aquela franquia. Então é a mesma coisa para as franquias das equipes da MLS, da CPL, porque você tem que seguir aquele modelo. Então, quem rege ali é a empresa privada, é o campeonato, é a liga. E quem quer fazer parte daquilo tem que dançar conforme a música, né? Então, realmente é... E me lembra até sobre aquele campeonato Primeira Liga que teve no Brasil, lembra, 2016? Teve só uma edição, ao que poderia talvez ser, né, um caminho, mas não foi muito para frente.
Até hoje pensam sobre em fazer uma liga à parte. O Flamengo já chegou a conversar com alguns clubes sobre criar algo mais independente, enfim. Mas até hoje também ficou mais na conversa do que algo mais palpável. Então, E hoje eles nem conseguiram se unir, por exemplo, porque criaram a Liga União e a Liga Forte. Já nem sei o nome desse negócio que eles criaram. E os clubes do brasileiro não conseguiram se unir, cara. Então teve que criar uma liga para colocar um grande de um lado e outro do outro, porque, não, o Palmeiras quer ver o interesse dele, então ele que vai para lá. E eu quero ver o meu, e eu vou para cá. Então não consegue criar, cara. A liga é o todo. Então, mano, senta a bunda ali, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, se resolvam, mas para ver uma solução boa para todo mundo, não é só para você. E aí sempre fica essa picuinha de pega para cá, pega para lá e nunca dá certo. Porque é isso, cada um acha que o outro tem que se danar e você tem que ficar bem, e pronto. no individualismo, protagonismo, esquece que o coletivo é que vai levar longe e isso aí complica. Mas, então, falando sobre a MLS, vamos já vamos entrar na CPL. Então, já entramos na CPL, você falou de 8 equipes, realmente é muito pouco. Começou em 2019, a primeira temporada, foi fundada em 2017, a liga, né, que começa, não necessariamente quando começa é que tem a primeira edição, geralmente é de 1 ano para 2 anos que é inaugurada o campeonato em si, com os jogos oficiais. E como é que você está vendo esse movimento? Porque tem menos de 10 anos, tem essas equipes, o Forge é o que tá dominando o campeonato, né? 4 títulos. Tem uma equipe, se não me engano, Ottawa que tem relação com o Atlético de Madrid também. Exato. E tá aí, mais uma liga. Não necessariamente não vou me aventurar em dizer, talvez você possa dizer melhor, com mais propriedade, o nível de influência que tem na seleção canadense, porque a seleção canadense não necessariamente tem essa base de atletas do campeonato nacional deles, porque já vem também dos Estados Unidos, e às vezes nem terminam o seu desenvolvimento nos Estados Unidos, muitos atletas já vão para a Europa e aí desenvolvem lá, enfim, mas eventualmente pode também se tornar uma fonte, uma base para futuros atletas da seleção do Canadá, que já disputou o Mundial depois de muito tempo, já está incomodando os Estados Unidos em alguns clássicos, o México também. Então, a seleção é uma coisa, o campeonato tá aí. É uma criança, mas já dá para observar com detalhes. Exato. Acho que tá aí, a sua definição é melhor. O campeonato tá aí. O campeonato é um projeto, né, de campeonato. O pessoal adora projeto aqui no Canadá, né? O pessoal ama projeto, tipo, e eles, caracas, sonham em coisas magníficas, né? Só que a realidade é diferente, né? A realidade do futebol no Canadá, ela é um pouco difícil, desde a estrutura, né? Por exemplo, se a gente for olhar para os clubes da CPL, eles não têm base, né? Eles não formam jogadores. A pirâmide do futebol canadense é um pouco a pirâmide do futebol dos Estados Unidos, só que os clubes da MLS ainda tem a Academy, né? Ainda tem a base, né? Tem competições de base, tem a MLS Next, que tem as suas subdivisões, sub-15, 17, vai até a MLS Next Pro, que tipo, meio que sub-23, mas eles usam, tipo o Brasileirão de aspirantes, né? Eles usam jogadores sub-23, mas quem não joga no time principal vem cá e joga também. Então, eles vão lá desde a base até o time B, na MLS. Porém, na CPL não tem um campeonato assim de base. Os clubes não têm base. Então, a estrutura, a pirâmide do futebol é assim. A criança começa numa academy. Qualquer academy, existem centenas de academies, milhares de academies pelo Canadá. O Canadá é grande pra caramba, né? Então, tem academy em tudo quanto é lugar. Escolinha de futebol, né? E aí, desde a escolinha do tio Zé, que decide simplesmente que ele tem uma grama na frente da casa dele, mas que ele não quer colocar vaca, ele quer fazer um campo de futebol, então ele faz um campo de futebol, chama a garotada do bairro para treinar, até academies mais
semi-pro, né? Academies mais desenvolvidas, tipo Sigma aqui de Hamilton. Então, a criança começa numa academy e aí vai dar sorte dela morar perto de uma academy boa ou não, ou ela vai ter que se mudar para jogar numa academy boa. O que, sinceramente, o pai não vai fazer por ela, né? Se a família tem residência num lugar, dificilmente. Só se, tipo, o pai for muito consciente, saber da importância do futebol e ver muito futuro no filho dele, muitos treinadores convencerem ele de que a carreira do filho pode ser futebol. Mas o futebol, até mesmo pela família, o futebol não é visto assim como, tipo, uma grande coisa, sabe? A galera não... Por exemplo, eu já trabalhei com muitos jogadores daqui. E, assim, às vezes tem uma oportunidade na Europa, já teve jogador que não vou pra Europa não, porque eu tô bem aqui. Então, tipo, a família, não, meu filho tá bem aqui. Ou se vai, nossa senhora, pra tu falar com os pais é um inferno, que os pais não entendem. Então, mas o meu filho tá vivendo num alojamento e não sei o quê, mas ele tem que ter uma casa pra ele, tem que ganhar $3.000 no mínimo, não sei o quê, mas ele tá na segunda divisão da Letônia, ou sei lá onde ele tá, não tem como, minha filha. Ele tem que crescer lá, ele tem que provar ele, tem que ficar no alojamento com outro cara lá de Uganda, ou sei lá de onde que ele é, e lutar pelo espaço dele. É assim que o futebol funciona. Então as pessoas não têm essa mentalidade, entendeu? E aí, quando começa aqui, ou a pessoa dá sorte de morar numa academy boa, ou o cara é muito bom, o moleque é muito bom, se destaca numa academy pequena, e aí a galera vai vendo e vai falando dele, e ele vai evoluindo, né? E vai conseguindo convencer os pais de que aquele é o futuro dele. E aí, depois da academy, o cara ou dá sorte de ir para uma academy da MLS, ou ele vai para a universidade, se destaca na universidade, e aí alguém puxa ele. O draft da CPL tem draft das universidades também, né? Eles pegam jogadores da universidade daqui e levam para o time. Só que enfim, é uma trajetória muito difícil, cara, para tu realmente sair da base e ir pro profissional no Canadá, né? Ainda mais se a gente considerar que o Canadá é um país gigante, né? E em muitas áreas tem mais urso que gente. Porém, tipo, para você ser jogador aqui é uma trajetória grande. E aí esse PL não tem isso, então já começa errado daí. Não tem base. Então, cara, é difícil, né? Você não forma jogadores. Então, você vai buscar outros jogadores. E hoje, a Liga já vai para sua sexta edição, né? O Ford ganhou 4, o Pacific ganhou uma. A Liga hoje sofre também com um problema que para mim é ridículo. Que por exemplo, na época que eu trabalhava, eles ainda conseguiam trazer alguns sul-americanos, mas é um inferno também. Então, tipo, a gente vai buscar jogador de qualidade, a CPL quer pagar um salário ínfimo, é baixo o que eles pagam aqui, tá? E quer trazer o melhor jogador da Europa. Não vai trazer, cara. Não vai trazer. O cara tem que estar sem jogar, o cara tem que estar, enfim, com alguma condição. Eu quero morar no Canadá muito, quero ver urso. Aí, beleza, ele vai. Agora, se for pelo dinheiro, não vem. Então, tem que pegar o jogador onde? Na América do Sul, né? Porque aí faz sentido, né? O cara ganha lá, sei lá, joga na segunda divisão da Colômbia, ganha nada, e vem para cá e ganha alguma coisa e, pô, já é melhor, é legal para ele, né? Já tá fazendo dinheiro, já envia dinheiro para a família e tudo mais, consegue desenvolver e como projeto de carreira, de repente, se ele é jovem, vai para um clube da MLS depois. É um projeto de carreira legal. Só que o que acontece aqui é que a liga ela não tem uma boa relação ou ela não tem conhecimento, não sei, ela é incompetente em conseguir visto para os jogadores. Então, os sul-americanos, os clubes raramente contratam. Se tu for ver na CPL da atual temporada, e eu sofri muito com isso, porque eu indicava jogador bom, o técnico gostava, mas falava, o clube não vai conseguir o visto. Então, tipo, cara, dá os teus pulos aí, meu amigo, arruma uma forma de você ajustar isso, porque, cara, não é possível. Já teve jogador que veio para cá e ficou 1 ano esperando o visto. Imagina isso para a carreira do jogador. O cara vem e fica 1 ano aqui olhando para o teto, sem poder jogar, porque não conseguiu o visto dele. Isso é absolutamente ridículo e é uma incompetência gigante da liga. Então, se tu olhar hoje na CPL, tem 2 brasileiros. Um tem o passaporte italiano, então os europeus eles conseguem trazer com mais facilidade, é uma facilidade maior para conseguir visto de europeu para vir para cá. Eu posso falar por mim próprio, eu tenho um passaporte português e vir para cá foi mais fácil para mim vir para cá do que se eu tivesse vindo do Brasil. Então é mais fácil. Então
O Renan tem um passaporte europeu, ele tem dupla cidadania italiana, e veio para cá por causa disso. E o Vitor jogava nos Estados Unidos. Ele tem um visto americano, tinha um visto americano, jogou nos Estados Unidos já há bastante tempo. O último clube dele, acho que ele estava na MLS Next Pro pelo Kansas City, e veio para cá por causa do visto americano dele. Agora, se for trazer direto da América do Sul para cá, esquece. Então, não tem base. Não consegue atrair jogador financeiramente. Não consegue pensar talento porque por incompetência que não tem alguém que consiga resolver a questão dos vistos. Ou que não faça o governo entender, peraí, a gente é um time de futebol, a gente precisa desse cara aqui. Como o Toronto FC, o Vancouver Whitecaps e o Montreal conseguem porque eles são da MLS. Mas os clubes da CPL não têm essa força. Então, tipo, eles são menosprezados até pelo governo, cara, que eles não conseguem visto para os jogadores. Então, assim, é difícil a liga avançar. E aí, são 8 times na liga. É uma liga de 8 times. Né? Ela começa depois, por causa do inverno. Por exemplo, agora a gente teve jogos, não sei se foi da CONCACAF Nations League ou da CONCACAF Champions Cup. Enfim, acho que tem 2 ligas agora da CONCACAF, né? E aí o Calgary ia jogar em fevereiro, numa delas. Acho que é contra o próprio Orlando City. Só que ia jogar em fevereiro. Fevereiro em Calgary é impossível de você andar, que sai jogar, né? É muita neve. Então eles tiveram que mudar de cidade e tudo mais. Então a CPL começa, alguns anos começa em abril, outros anos começa em maio, mas geralmente em abril. É um campeonato que vai até novembro. É um campeonato mais curto. E são 8 equipes. Não tem muita graça, cara. As equipes jogam entre si o ano todo. E aí chega no final, as 4 melhores vão para os playoffs e as outras 4 acabam a temporada. E aí tem uma semifinal, meio que um Final Four, semifinal e final, e acabou o campeonato. E aí o Ford é campeão. Ou acontece alguma coisa que algum outro time consegue. Na atual temporada, o Ford é também o líder. Eles têm um projeto de expansão deles, né? Eles querem chegar a 16 ou 20 equipes, mas é como eu falo, é o projeto sonhador de canadense, né? Eles querem, mas será que vão conseguir? Era para expandir essa temporada, não conseguiram. Era para expandir a temporada que vem, não conseguiram também. Eles estão retardando essa expansão. Por quê? Eles têm alguns pilares para conseguir expandir. E aí vem da conversa que a gente teve anteriormente, da liga. A liga precisa disso dos clubes. Então, se você é um clube e quer entrar nessa liga, você tem que ter isso. Senão, tu não entra. E eu não quero saber. Eu fico com 8 clubes aqui. Melhor ficar com 8 clubes dentro dos meus padrões, né, dentro da minha filosofia, do que ter mais clubes é a coisa desandar, né? E jogar numa pocilga em qualquer lugar. Então, a liga precisa de qualidade de gramado e de estádio, precisa de investimento, né? Eles prezam muito por quem é o investidor do seu clube, quem vai colocar dinheiro, onde você está, precisa de apoio municipal, sendo da prefeitura, precisa de suporte da comunidade, tem que ser uma comunidade que se envolva em futebol, para você não jogar com o estádio vazio toda vez, né? Empresas locais precisam investir também no seu time. Enfim, são vários pilares que a liga quer que os clubes estejam no padrão. E aqui no Canadá está sendo difícil eles encontrarem clubes assim. Né? Eles já até chegaram a anunciar que a CPL vai se expandir para Saskatchewan, por exemplo. Vai ter um clube em Saskatchewan. Mas no final não deu certo, porque não encaixou tudo. Não teve um projeto que apresentasse tudo isso para a liga, entendeu? Então, é difícil. Eles sonham, eles querem expandir, mas a realidade hoje da CPL é que é uma liga com poucos atrativos, com jogadores, na maior parte das vezes, jogadores que não estão jogando na MLS acabam indo para a CPL. E é uma liga que carece, assim, de atrativos mesmo, né? Você falou aí do Atlético de Ottawa, é uma parceria com o Atlético de Madrid. O Atlético de Ottawa faz a pré-temporada dele lá em Madrid, traz alguns jogadores do Atlético, comissão técnica, etc. Mas foi um dos piores times da liga nos últimos anos. Então, tipo, enfim, não é um projeto que, cara, por mais que, e assim, trabalhando com jogadores, com agência, e eu pude ter diversos insights de reuniões que tem, de coisas que se falam, e assim, o dono do Atlético de Ottawa tem na cabeça dele coisas grandes, mas não consegue porque não tem atrativo. Né? Se tu for ver um jogo da CPL aqui,
É difícil o estádio estar cheio. Quer dizer, é difícil não, o estádio não vai estar cheio, isso é garantia. A não ser que seja uma final e tenha uma loucura assim. Ou um jogo contra um time mexicano pela CONCACAF. Mas fora isso, o estádio da CPL não vai estar cheio. É pouca gente que vai, é pouca gente que vê. Hoje a CPL é transmitida pela One Soccer, que é um canal pago, é tipo como se fosse o Premier daqui. Só que, cara, é difícil a galera pagar um Premier pro futebol, sendo que ele não conhece os times, ela não tem uma relação, mesmo as comunidades, muito difícil. Em Halifax havia uma sinergia maior entre a comunidade e o clube. E aí eles tinham uma média de público maior e tal, mas mesmo assim, a média de público menor de 10 mil pessoas. Então, é um caminho muito longo, cara. É um caminho muito longo. Para resumir, é um caminho muito longo. Precisa que as pessoas tenham mais entendimento do futebol. Precisa que jogadores mais atrativos venham para cá. Eles precisam formar mais jogadores. Então, assim, os pilares da liga não tem hoje. Não tem. Tem um projeto. Vamos ver a longo prazo se eles conseguem ou não chegar onde eles querem, mas precisa evoluir muito e muito, muito. É um caminho muito longo. Algumas coisas que você comentou eu não tinha essa noção, então é importante ter essa conversa mesmo. E, bom, é impressionante como que um país vizinho, né, dos Estados Unidos não está tendo não está conseguindo absorver essa cultura do outro lado. E como é que eu posso dizer? Ah, de fato, a seleção ela não tem influência nenhuma realmente com o campeonato. Eu tinha algumas dúvidas sobre, porque da base, por exemplo, eu não sabia que não tinha base na CPL. Porque se eu vi um jogo ou um primeiro tempo um tempo de um jogo foi muito, porque tem esse streaming do campeonato que já acompanhei algumas coisas, melhores momentos também, mas nunca parei para ver também um jogo completo. E me surpreende até pela organização, você falando com essa visão mais de perto. Eu imaginei até que fosse mais organizado até os projetos, pensando a cada ano evoluir, expandir, que realmente 8 equipes. Pensei que não ia demorar muito para ter 10, 12, enfim. Eu acho que Até falta comecei. interesse e investimento, né? Interesse e investimento. Tipo, não tem muito quem vá ver. Eles não conseguiram criar aquele negócio da pessoa ver, porra, CPL, vou ver hoje. Entendeu? Vou deixar de ver o Toronto Raptors para ver York United contra o Forge FC. Não vai, não tá nem aí pro Forge FC e York United. Vai ver o Toronto Raptors, pô. Entendeu? Não tem isso. Então, é difícil. Você também falou sobre os jovens que às vezes têm a oportunidade de jogar na Europa. É muito compreensível a questão da cultura aí também, porque o jovem, ele, diferente do Brasil, que no futebol é uma espécie de mudança de vida, algo que necessita. Aí muitas das vezes o jovem não necessita. A família Não. tem uma cultura de planejamento financeiro, onde investe ou guarda dinheiro pensando em faculdade, estudos para os filhos, enfim, é outra visão. Muitas das vezes é isso. Ela vai estar deixando um conforto já planejado de muito tempo para os filhos, para ir tentar uma vida que pode acontecer sim, mas dentro disso é uma cultura. Vou talvez tentar trazer alguma coisa aqui para o Brasil. Imagina um esporte olímpico no Brasil, que nem todos são difundidos. É basicamente isso o futebol para eles aí. Porque para eles não é uma NBA, não é um campeonato de beisebol. Conhece futebol, sabe que futebol é conhecido no mundo, mas talvez não tenha essa mesma importância, a mesma noção para eles. Então, aí me conheço se estiver errado. Mas você falando sobre isso, eu entendo que na cabeça deles, meu filho que já tem um planejamento, vai fazer faculdade X, aí ele agora pode jogar lá fora. Pô, eu não vou querer que meu filho vá para. Eu não sei se é muito bom meu filho ir para Letônia para jogar bocha, sei lá, entende? Não é para eles não é um esporte, não é uma coisa que vai financeiramente vai ser tão bom quanto ou mais seguro.
que fazer a faculdade, enfim. Isso também pode influenciar até em realmente isso. Alguns talentos, não dizendo que são todos Messi, Cristiano Ronaldo, mas que acabam deixando de lado mesmo essa carreira de esporte por causa disso, essa realidade Eu, daí. eu acho que é bem por aí, exatamente. Esse ponto que você falou é muito interessante, assim. E vai da mentalidade. O mindset do jogador aqui é diferente. E, assim, existem os fora de série, aqueles moleques que, assim, trabalhando com jogadores, participando de eventos, de scouting, de camps e tudo mais. Assim, existem aqueles jogadores que têm um mindset de jogador mesmo, e eles estão ali, mano, eles vão se matar ali naquele campeonato, e não estão nem aí pro que o pai vai falar, pro que a mãe vai falar. Aquele é o sonho dele, ele quer jogar futebol, ele vai fazer o inferno ali para conseguir, entendeu? Mas acaba que é uma zona de conforto para muita gente também, né? Se tu não tem essa mentalidade muito forte, é uma zona de conforto, porque, cara, sinceramente, minha família tem uma estrutura boa, não falta dinheiro, eu vou ter uma educação boa, vou conseguir ser, sei lá, uma profissão boa, enfim, qualquer profissão boa aí de hoje em dia. Vou conseguir ter uma profissão boa, vou ganhar dinheiro. Será que eu vou trocar isso para jogar futebol e ter que, sei lá, me matar aqui para apostar um dia, quem sabe, isso vai dar certo? E o canadense gosta de certezas também, né? Então, tipo, o futebol não é uma certeza, não é uma lógica, né? Pô, a gente pode ver um jogador de 15 anos que é absurdo, um fenômeno. Cavan Sullivan, por exemplo, é um fenômeno espetacular. Só que a gente não sabe o que vai acontecer com o Cavan no futuro. Pode ser que ele tenha uma lesão que atrapalhe a vida dele. Quantos jogadores a gente já viu que teve uma lesão de joelho e a carreira dele mudou de uma hora para outra? Pode ser que ele não tenha as oportunidades necessárias, ele não conheça as pessoas corretas para colocar ele nos lugares que ele mereça estar. Pode ser que ele encontre um técnico mala, que não coloque ele para jogar como ele deve. E isso atrapalha a formação dele, o desenvolvimento dele, né? Enfim, futebol pode acontecer diversas coisas, cara. Por exemplo, o Rames Rodrigues no São Paulo. Ninguém discute o talento do Rames. Só que ele estava inserido num esquema que não era o esquema que ele está acostumado a jogar. Por que, que o Rames joga no Colômbia e não joga no São Paulo? São esquemas diferentes, são prioridades diferentes, é um contexto competitivo diferente. Então, há certas coisas que no futebol você não consegue prever. E o canadense pode olhar e falar: pô, eu tenho a segurança aqui, eu tenho um inseguro aqui, um incerto aqui. Muitos vão preferir a segurança, porque é a forma como eles foram treinados, a forma como eles foram educados, né? Mas, por exemplo, eu vejo que isso nos Estados Unidos já muda muito, né? Se a gente olhar hoje a MLS Next e olhar categorias de base sub-17, sub-15, até sub-19, há muita influência da cultura latina já no futebol. Até pelos imigrantes. Os filhos de imigrantes têm muito filho de imigrante jogando bola. E essa influência é boa, por exemplo. A gente trabalhava com um jogador do New England e veio jogar aqui o New England, o time da MLS Next Pro. E tem um jogador estadunidense que já fala português. Entendeu? O cara é americano. O nome dele é Michael. E ele fala português, pô, adora coxinha, enfim, coisas assim. Então, é uma cultura que até para quem não nasceu ou não é filho de imigrante, o cara acaba absorvendo aquilo ali. E ele vê, caraca, mano, mas aquele cara ali tá correndo dando a vida dele. Pô, eu vou dar minha vida também. Então, eu acho que aos poucos esse mindset vai mudando, principalmente nos Estados Unidos, porque tem a maior influência dos imigrantes latinos, e para nós latinos, o futebol é muito mais paixão do que razão. E no Canadá, eu acho que eventualmente isso possa ser um processo que possa acontecer também. Mas aos poucos a gente vai mudando um pouco. Porque é aquilo, né? É tudo cultura. O futebol, ele não é apenas o jogo dos profissionais que estão ali na frente da tua TV. O futebol é trabalho e processo, e trabalho e processo começa bem antes, cara. E antes do que você tá vendo ali no campo. Se você tá vendo no campo hoje um jogo da MLS, você fala, é uma porcaria? Talvez não seja. Ou pelo menos vamos parar para entender por que, que ainda não é como você espera que seja. Entendeu? Então, é o que a gente fala desde o início lá. Processo, trabalho, e o futebol na América do Norte ainda é um projeto. É isso aí. Ainda é um projeto. Que alguns resultados, pequenos resultados, mas ainda é um projeto. E realmente
Aqui tem muito disso, de paixão acima da razão, e aí leva para o lado que necessariamente não vai ser benéfico para nada, de evolução para conquistas, e gera frustração, e muita gente deixa, por exemplo, de acompanhar as equipes como a seleção brasileira, que muita gente deixa de acompanhar, acabou, que nunca vai surgir os atletas como o Zico, Pelé, como foi na época, só que tem um trabalho por trás também, de fomento. E aí eu entro até, que a gente está chegando nessa parte final, eu tinha até outros tópicos para falar, mas pelo tempo, a gente deixa para uma parte 2. Já falei pra caramba aqui, né? Não, e eu também, já percebeu que de vez em quando, pô, E olha que é água, essa caneca aqui, mas são o quê? 9 da manhã, 10 horas da manhã no Canadá, então é água aqui. Então falei mesmo porque tinha que falar. Mas, cara, eu falo muito com as pessoas. Eu falo isso abertamente porque numa dessa vai que também surge uma pessoa no comentário ou em outra, de outra forma, enfim, que se interesse pela ideia, pela causa e queira participar disso. Porque eu vejo pessoas criando institutos. Eu uso o exemplo do Instituto Neymar, é um exemplo, que é muito mais conhecido e tal. Eu tenho essa vontade também de criar um instituto, de ajudar de alguma forma, porque eu fico pensando quantas. Esse comentário não é meu, não, tá? Eu não gosto de tomar posse de coisas que não são minhas. Eu lembro de um comentário que o Bruno Formiga fez, um comentarista de futebol, sobre o Neymar. Ele disse que o Neymar é nada mais, nada menos que um reflexo do brasileiro. Muitas vezes criticam o Neymar no Twitter, algo assim, porque ele viu reality shows de televisão, sei lá, Big Brother, esse tipo de coisa. Enfim, ele age de formas espontâneas na rede social, às vezes vai xingar, às vezes vai fazer alguma coisa. Muita gente critica ele, querendo que ele seja perfeito. Só que muitas das vezes ele só age como muito brasileiro faz. Só que às vezes a pessoa não se aceita, às vezes de se olhar no espelho. Às vezes acontece disso também. E dentro dessa ideia dele, me deu um estalo de quantos Neymars a gente já não perdeu para o mundo, de um modo geral, por falta de captação, fomento, massificar ali a, a área onde pode ter muitos atletas de potencial, tem material para jogador melhor do mundo, às vezes. O Neymar é um exemplo de jogador com material para o melhor do mundo. Só não foi consolidado aquilo, mas ele tem esse material, todo mundo sabe disso. E o Neymar veio de uma situação não tão favorável, como poderia ter no Canadá, nos Estados Unidos, enfim. O Brasil tem muito disso, o sul-americano tem muito disso. Eu falo muito do Brasil pela miscigenação de cultura. Não sei o que tem aqui, que tem um negócio diferente mesmo, que muitos brasileiros têm uma, não é facilidade, mas pelo menos conseguem se desenvolver em vários esportes, não só futebol, né? E aí eu penso nisso também, de ter um instituto ou algo do tipo que ajude essas pessoas a fazer um trabalho, seja no Brasil de início, mas que eventualmente possam também ter experiências fora. Porque eu fico pensando, tem alguns atletas no Brasil que jogam em times de alta no Brasil ou em times que brigam para não cair na Série A, que teriam totais capacidades para jogar em times grandes da MLS, em times do Canadá, mas às vezes é mais uma questão de visto também, enfim, a burocracia, mas que tem esse talento. Isso seja profissional ou da base, né? Que é uma questão de buscar esses atletas, e aí vai naquilo que eu falei de captação, para desenvolver aí. Enfim, por que eu penso nisso? Só para terminar. Porque você vai desenvolver pessoas, porque o esporte ajuda muito nisso, e todo mundo vai ganhar. O cidadão, o país e até o local que ele vai estar representando, como se fosse, por exemplo, aí no Canadá, nos Estados Unidos, enfim. Então, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque isso é importante. Às vezes a gente acha que não é possível, e foi o que você falou. Às vezes é mais uma questão burocrática, de
visto, etc. Porque, com certeza, poderiam ter muito mais brasileiros ou de outros países também jogando aí e ajudando até no desenvolvimento da liga, com as qualidades que os atletas têm, vou dizer de nascença, mas que, enfim, tem uma tendência a ser mais viável para essas pessoas. Eu acho que não só o futebol, não só o esporte, mas a vida era feita de oportunidades, né, cara? E assim, é oportunidade e preparação, né? Você tem que ter as duas coisas ali aliadas, né? Com certeza eu não estaria onde eu estou se eu não me preparasse e se eu não tivesse as oportunidades que eu tive na vida. Eu tenho também a consciência de alguns privilégios que eu tive ao longo da minha trajetória para conseguir chegar onde eu tô. E muita gente não tem essas oportunidades, né? E às vezes as pessoas até têm, mas elas não se preparam. Ou não é que elas não se preparam, elas não tiveram alguém que as preparasse para as oportunidades. E isso às vezes é uma coisa muito aleatória, entendeu? Às vezes, tipo, a gente é o que a gente é devido a vários fatores, né? Tipo, onde a gente nasceu, como a gente foi criado, o contexto social que a gente estava, as oportunidades que a gente recebeu, as pessoas, o contexto social que a gente estava inserido também, as pessoas que fizeram parte da nossa vida. Então, muita gente não tem oportunidade. Então, se você, por exemplo, através do instituto ou aqui, né, através do cara do uma academy, por exemplo, se você consegue criar para aquela pessoa a preparação que ela precisa para quando a oportunidade aparecer, você já encurta demais esse caminho, né? Você consegue. E acho que isso tudo é o cerne principal do futebol. E do futebol e da vida, né, cara? Você precisa preparar as pessoas para quando as oportunidades vier. Isso aí eu vi com diversos jogadores. Tem muito jogador bom. Eu vi, pô, muito campeonato por aí, né? Desde os campeonatos de base aqui na América do Norte até campeonato de segunda divisão na América do Sul em várias ligas. Cara, tem muito jogador bom. Só que nem todo mundo tem as oportunidades necessárias. Ou nem todo mundo tem a preparação necessária. O Neymar teve até as oportunidades. Porque o Neymar também é aquilo, né? Do contexto social, da onde que a pessoa vem. O Neymar estava inserido ali no Santos numa base absurda, né? Ele até, de certa forma, teve a preparação dentro do campo, mas fora do campo, de repente, ele não teve a mesma preparação. E ele não conseguiu ter o mindset necessário para que ele conseguisse chegar onde todos esperavam que ele chegasse, que era de ser o melhor jogador do mundo, né? Então é isso. É preparação e oportunidade. A pessoa tem que estar preparada, precisa de alguém que prepare ela, para quando a oportunidade chegar, ela agarrar com unhas e dentes e conseguir chegar onde ela quer chegar, né? E no futebol, muitas vezes, não tem uma coisa nem outra, né? Mas quando você cria essas duas coisas, a chance do sucesso é muito maior. Maravilha. Então bom, agradecer pelo tempo, porque realmente tem outras coisas para falar, mas deixa para um outro momento, a gente marca outra conversa. E, bom, fica aqui o espaço para você deixar suas considerações finais, além do Twitter, se também tiver uma outra plataforma que ache interessante as pessoas estarem buscando, enfim, porque é isso. A gente gosta de falar sobre o futebol dos Estados Unidos, do Paraguai, do México, enfim, do continente americano, mas focando nesse caso hoje, no futebol norte-americano, é sempre bom ter pessoas que acompanham, que falando sobre, para acompanhar, e caso esteja alguma plataforma que a pessoa queira, que ache interessante acompanhar, além do Ogol também, que vai ter as estatísticas. Eu uso bastante o Ogol para fazer algumas estatísticas também. Olha aí. E, enfim, considerações finais. Fica à vontade para falar o que quiser. O momento é seu. Cara, não, acho que fica só mais o convite e a reflexão para as pessoas antes delas julgarem alguma coisa, né, e julgarem de forma definitiva. Acho que isso nas redes sociais hoje está muito, muito forte, né? As pessoas julgam muito com pouco conhecimento, né? E a gente viu isso nas Olimpíadas também, né? O choro da Ana Vitória quando ela conquistou a medalha de ouro, falando das pessoas que julgaram ela na Olimpíada de Tóquio, das mensagens de ódio que ela recebeu.
por não ter ido bem em Tóquio, mas, cara, na verdade, as pessoas não entendem o que se passa na vida dos atletas, né? E para eles estarem ali, daquilo que a gente falou de preparação e oportunidade, às vezes existe uma coisa, mas não existe outra. Cada atleta tem a sua trajetória e cada atleta tem a sua história. O atleta é uma pessoa como você também, sabe? Ele passou por coisas que você também passou, coisas diferentes, óbvio, cada um dentro do seu contexto, mas não é só porque o cara ganha muito dinheiro, às vezes, e a gente vale ressaltar aqui, é um universo bem pequeno do futebol que ganha muito dinheiro, porque o futebol é muito grande, o futebol vai muito além das grandes ligas, cara. Vai muito além da América do Norte, vai muito além da MLS. Por exemplo, a gente estava falando da CPL, que é uma liga que paga menos. Mas tem a League One de Ontario, por exemplo, que é semi-pro, e o cara não ganha nada para jogar, enfim. O futebol é muito vasto. Então, é olhar, cada um tem da sua trajetória, mesmo as pessoas que ganham muito, elas têm a sua história também, elas merecem respeito também. Então, vale a gente pensar antes de criticar, sabe? A gente tentar entender um pouquinho o outro. Acho que é o que mais falta hoje em dia, é a gente buscar entender o outro e ver que do outro lado também tem um ser humano, né? Que eu tô ali xingando, mandando ódio, só que é uma pessoa que tá ali também, é uma pessoa com família como você, é uma pessoa que também sofreu traumas que você nem sabe e você tá ali julgando. E mesmo fica para a MLS, por exemplo, né? Vale a gente acompanhar um pouquinho, ver um pouquinho da liga, tentar entender por que a liga não é do jeito que eu quero. Existem outros fatores também que podem contribuir para a liga não ser como eu quero, fatores culturais, fatores de estilo de jogo, fatores de investimento, enfim, diversos fatores. Vale a gente tentar acompanhar, entender um pouquinho mais, porque até é melhor para a gente, né? Quando eu falo uma coisa sem embasamento, com preconceito, pode chegar outra pessoa depois e rebater tudo com fatos, com dados, né? Com coisas que vão me deixar ali como um trouxa, porque eu falei um preconceito ali que não tem nada a ver, entendeu? Então, vale a gente buscar conhecimento sempre, e vale a gente se preparar para antes de falar qualquer coisa de outra pessoa, de outra liga, enfim. A MLS é uma liga que está crescendo, é uma liga que é um projeto, como a gente falou ao longo desse tempo, e é uma liga que merece atenção também, né? Porque tem jogadores de nomes como o Messi e o Suárez, por exemplo, que são os maiores da liga hoje, tem um investimento maior. Por exemplo, o Atlanta United anunciou ontem a contratação, anunciou nessa semana a contratação do Miranchuk, um jogador que foi um investimento alto, né? Um investimento de 15 milhões. Então, é uma liga que está investindo cada vez mais, é uma liga que está atraindo mais jogadores que não estão mais em fim de carreira, e é uma liga que a gente vai ouvir falar muito aí ao longo dos anos, com certeza, e vale a pena a gente deixar ela ali no nosso radar, né? Tipo, pode não ser a nossa liga favorita, mas vai ser uma liga que a gente vai falar e que cada vez mais a gente fale com mais embasamento e menos preconceito. Perfeito. Carlos, obrigado mais uma vez pelo espaço, pelo tempo, pelo espaço não, pelo tempo. E vamos marcar, sim. Assim que possível, a gente tenta fazer mais uma. Enfim, mais uma, mais duas, mais três. A gente vai vendo aí, vai tendo tópicos para falar, a gente vai marcando, vai fazendo as conversas sem problema nenhum. A próxima vai ser no outro ano, porque essa demorou um ano, agora vai demorar mais um ano para a gente conseguir de novo. Porque, cara, foi quase. Acho que foi em setembro que eu comecei a conversar com você. Acho que foi em setembro do ano passado. Por aí, mas ó. Setembro é mês que vem. Nossa. Aí, um ano, meu Deus do céu. Tá passando um ano mas também. Obrigado. Tá voando. Obrigado, James. Foi legal o papo e espero que mais pessoas tenham, depois de ouvir o nosso papo hoje, que elas tenham uma compreensão um pouco diferente da MLS, do futebol da América do Norte, né? E, enfim, que seja apenas um pontinho ali para elas começarem a se aprofundar um pouquinho mais, né? É isso. Bom, então, muito obrigado. Galera que acompanhou aqui, seja o boa noite, o bom dia, o boa tarde, enfim, deixe seus comentários, vá também seguindo na descrição as redes sociais, os links que a gente vai ter disponível aqui também do programa do Engante, essa parceria do Latinizados com o Futebol na Fronteira, e voltamos numa próxima para falar mais de futebol dos Estados Unidos, do Paraguai, do México, da Argentina, enfim, do continente americano e campeonatos que estão acontecendo simultaneamente, que tem alguma relação com o nosso nicho, ou caso vocês peçam alguma coisa específica que é interessante ressaltar, a gente vai estar trazendo aqui para vocês, claro, seja no Engante, ou talvez até em um vídeo à parte, ok?
É isso, ficamos por aqui. Um forte abraço, até a próxima e tchau.